Caião, mas assim, o que você acha que vai acontecer assim com um governo tão radical? Não é só esse, outros também, né? Que imprime esse Nós nunca radicalismo. tivemos nada mais radical do que esse governo na história do Brasil. Nunca. Você sabia disso? Não sabia. Não, cara. Pode ir para trás. Não. Você não teve isso no Império. Você não teve isso no início da República. Mas de 64 para frente, não? Você não teve isso antes de 64. A gente já teve a ditadura do Getúlio Vargas, mas nem de longe ela foi o que está acontecendo agora. Sem ditadura aceita. Você vê que o próprio Getúlio vê que a ditadura não é um caminho e opta pela democracia até morrer. Os caras mais radicais que eu conheci, como Carlos Lacerda, pregando radicalismos, nem de longe pareciam com essa loucura aqui, até porque o Carlos Lacerda era um cara inteligente. Você podia não concordar com a premissa dele, mas a partir da premissa dele, ele dizia coisa com inteligência. Fulgurante até. Os militares, você tira o ato institucional número 5 e as perseguições do início do governo militar, no mais, os militares deram muito mais liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, lugar de fala às pessoas do que esse governo. Você veja, no auge do militarismo, a TV Globo fazia programas cheios de comédia contra eles. O Jô Soares, meu Deus, o presidente atual não aguentaria o Vivo Gordo, não aguentaria o Zorra Total do Chico Anísio. Sim. Dos anos 70, 80, não aguentaria. Sim. Não suportaria. Aquele Juca Chaves fazendo a música do Upa Upa Cavalinho Sem Medo, leva para Brasília o presidente Figueiredo. Você lembra disso? Lembro. Figueiredo até a tampa, rapaz. O Figueiredo chegava a rir. Ele tinha muito mais bom humor, era um cara saudavelmente, infinitamente superior ao presidente atual, todos eles. Então, desculpa, do ponto de vista do show de pateticidade, do show de palhaçada, do show de contradição, porque é um cara que de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra. Você veja agora o ciúme que ele tem de qualquer um que apareça. Até o Van Traub vai dançar essa semana. Ele já deu o signo. Qual é o signo? Ele estava aparecendo sem ser por ordem minha ou do governo. Ele estava lá aparecendo por conta própria. Não gostei. Por muito menos, eu não sei se o Van Traub chega até sexta-feira. Que é isso? Porque é uma egolatria burra de um cara que sofre de anarquismo e autossabotagem. Ele é um anarquista que se autossabota. Ele entrou para o exército, ele é um anarquista que se autossabota. Ele é um terrorista que estoura o cinto de bomba na cintura dele próprio. Isso. Ele entrou para o exército, aí resolveu fazer lá uma polêmica sobre salário. Qual foi o plano dele? Botar bomba nos quartéis para explodir, para ver se melhorava o salário. Isso. Foi explodir o cara era capitão. Já aquela entrevista. A definição não está certa. Que ele é um anarquista que se auto-sabota. Sim. Aí ele não foi expulso por causa de muito pedido para não manchar, para não macular a carreira. Ele só foi dispensado do exército por inaptidão militar. Isso. Olha lá o cara. Aí ele entra para
vereador, deputado, fica aqui quase 30 anos sem fazer nada. Se não me engano, ele conseguiu aprovar uma medida em 30 anos, porque é um cara que sabotava tudo. Se você vê em que ele votou contra tudo, meu amigo. Contra tudo que a gente chama de bom, ele foi contrário. Ele votou com o PT. Ele votou com o PT em tudo. Votou contra a Constituição. O PT votou contra a Constituição. Não queria aquela Constituição. Sabia disso? E Não. foram votando contra todos os grandes avanços de direitos humanos. Ele votou contra. Votou contra tudo. E foi só o que ele fez. E não propôs e não provocou nada de bom. Aprovou uma coisinha lá que tinha sempre a ver com salário de militar ou das Forças Armadas. Não passava disso aí, era governo só para essa intenção, era representação para essa intenção. Aí, de repente, vem o PT. O PT é o pai político do Bolsonaro. O PT é um caso de psicologia coletiva freudiana. Ou seja, o PT era o pai da nação, o Lula queria ser o pai do Brasil. Essa era a vocação, essa era a afirmação, esse era o sonho. Ele me disse que ele queria morrer como o Mandela brasileiro. Ele queria morrer como uma figura que tivesse essa grandeza. O sonho dele era ser reconhecido, ganhar algum Nobel da Paz. Essa era a vontade do Lula. Essa era a megalomania dele, que eu não li em jornal nenhum. Ele me contou pessoalmente. Agora, o que acontece? O PT, que era a grande esperança, até o Bolsonaro tinha esperança no PT. No sentido de que ele achava que o PT era radical, que comunista, essas coisas assim, mas que não iria roubar. Tem declaração dele dizendo que sabia que o PT não iria roubar. Ou seja, até o Bolsonaro creu no PT, cara. Acreditou no PT. Porque o PT estava ali há 30 anos tentando, e na luta. Todos os projetos dele eram projetos de bom senso, alguns deles eram projetos totalmente anticorrupção, eles eram a grande voz que se levantava em favor da corrupção na política, eram os proponentes de ética na política. Nos anos 80, e eu falei em alguns eventos desses sobre ética na política, em tudo que é lugar. E nesse sentido, o Bolsonaro não tinha nada contra. Mas o PT entrou no poder e não demorou 2 anos, meu amigo. Ele iniciou a ladruagem no Mensalão. Quando a gente chegou, ele entrou em 2003, 2005, a coisa explodiu. Roberto Jefferson já botou a boca no trombone. Para Renata Lopretti, começa a contar a história do Mensalão. 2006 entra com isso tudo na cabeça. Aí não para mais. O PT, todavia, conseguindo driblar com os marqueteiros e se reeleger, fazendo campanha de fake news sobre o que ele dizia que fazia e sobre fake news contra os adversários. Nesse caso, a Marina Silva apanhou do PT mais do que qualquer outro ser humano. Mas apanhou horroroso, meu amigo. Foi uma grana gasta para desconstruí-la, para ela virar um ser considerado sem poder, fraco, incompetente, essa coisa toda, uma grana enorme que eles gastaram. Se reelegeram
com a Dilma. Elegeu e reelegeu a Dilma. E aí, na reeleição da Dilma, a gota d'água chegou ao ponto do transbordamento, iniciou o grande transbordamento com a Lava Jato. E aí a gente viu tudo que viu, foi horroroso. E o povo, tem dois tipos de povo que se magoou profundamente com o PT. Primeiro, os petistas sinceros e lúcidos. Você veja como todo mundo saiu. Os fundadores saíram, cara. Todo mundo disse, não, isso aqui é uma negação de tudo que nós criamos. E todos os fundadores foram embora. Toda a gente de bom senso e de caráter saiu. Ficaram só os aproveitadores e os fanáticos, que também têm interesses subreptícios no que o PT dava a eles, e o PT deu ao movimento dos sem terra e a outras coisas, sem nunca legalizar o pleito deles, que supostamente era ter terra. Ficou conveniente não dar terra e continuar dando dinheiro para que eles fossem uma milícia do campo. E exageraram para todos os lados. E o Lula entrou num surto de narcisismo que dizia, nunca antes da história desse país aconteceu nada igual. Era um negócio horroroso. Eu não descobri o Brasil porque eu não estava lá, porque se eu estivesse lá eu teria descoberto antes de Cabral. Você veja onde a gente chega nesse nível. E o segundo grupo que votou no PT e que foi largando era o grupo que não era petista, mas que votou no PT por estar cansado do Sarney, cansado do Collor, cansado do PSDB, cansado de todo mundo. Então, vamos dar uma chance a esse cara que está falando de integridade, de justiça, de conduta ilibada, de gestão limpa, há 30 anos. Quem sabe é verdade. Ao mesmo tempo em que o Lula, dos anos 90 para frente, foi virando aquele Lula do diálogo, Lulinha, paz e amor, foi virando um ser menos radical e mais civilizado, mais plural nas suas relações, foi tirando o medo desse grupo que não era petista, da classe média, mas que estava tão cansado de tanta coisa que resolveu votar nele. E, apesar do mensalão, continuaram votando nele por achar que aquilo tinha sido uma coisa do segundo escalão. Por crerem, porque queriam crer que ele não sabia. Até, meu amigo, que depois de anos estourou tudo e todo mundo ficou ciente de que ele sabia de tudo, que não se movia uma palha ali sem uma piscadinha de consentimento dele. E aí o que houve? Surge o Bolsonaro. Surge o Bolsonaro sem nenhuma alternativa. Porque, conquanto eu creia que a Marina pudesse ter feito um governo limpo, bom, maravilhoso, ela não chegou com a pegada. Era um grupo que estava precisando de pegada, de carisma, de grito, de veemência. O Ciro tinha isso, a pegada, o grito e a veemência, mas ele extrapolava muito. E muita gente ficava com receio de que ele fosse coronelizar a política e a presidência da República. Os outros não tinham pegado. O Alckmin é um cara interessante, legal, mas não tem nenhum carisma, né? O apelido era picolé de chuchu. Água de salsicha. Água de salsicha. Os outros todos, o Meirelles, querido, é um cara bom para cuidar da economia, Banco Central, qualquer outra coisa assim, mas não tinha pegada. Ninguém tinha pegado. O Boulos era um radical tão grande que ninguém queria nem pegar nele, nem chegar perto dele. Por toda a razão. Ele não tem nenhuma preparação para ser presidente da República de nenhuma republiqueta de banana. Então,
Não tinha pegada. O PT estava todo queimado, mas ainda tinha um grupo de uns 30% de pessoas que estavam vinculadas a ele pela memória do coração. Claro. É como quem tem carinho pelo avô. É uma história, né, cara? Carinho por um parente, eu não vou deixar, ele ainda é meu parente. E foi isso que, no início, deu uma votação ao Haddad suficiente para ele ir para o segundo turno, e no segundo turno ele teve também a votação daqueles que admitiam qualquer coisa menos Bolsonaro. Mas não foi o bastante. Bolsonaro ganhou, eleito pelo pânico gerado pelo PT. Agora, ninguém, eu digo ninguém, os outros, eu não, eu fiquei aqui, é só pegar e escreva no YouTube, Caio Fábio Bolsonaro, escreve você, Braulio, no YouTube, não no meu YouTube, no YouTubão. No YouTubão valendo? Fábio e Bolsonaro, Vou pegar aqui, peraí. Você vai ver, veja quantos registros de fala franca minha a respeito disso, do que iria acontecer, e eu não errei em nada, infelizmente. Eu queria estar todo errado. Todo errado. Mas eu não errei em nada até agora. O último vídeo tem 3 anos. Ele não fala o número, né? Mas aqui, ó. Falando dos registros totais. Pois não fala o YouTube. Aqui, ó. Bolsonaro. Cá explica Bolsonaro há 3 anos atrás. Deus escolheu Bolsonaro? Silas Malafaia diz que sim, citando o apóstolo Paulo. Você faz comentário há 1 ano atrás. Aí ele vai mostrando. Que você tem uma de 4 anos. Tá? Esse YouTube exibe... Eu estou falando sobre o perigo disso há muito tempo. Eu quero saber o número de registros. Não dá, não? Não dá. O YouTube não faz igual o caifab.net. Ele só mostra o que vem e manda embora. Não fala quantos tem. Mas você vai descendo, ó. Só dá Caio Fábio, ó. Hã? Mas você vai descendo, ó. Só dá o vídeo que você aqui, ó. Tem muitos. Eu falei demais. Ninguém pode dizer que não sabia. YouTube não dá quantos, não. Quer no portal? Eu falei. Eu tenho a minha consciência limpa e tranquila. Como eu falei também quando o Moro resolveu aceitar o convite, eu falei 2 coisas. Número 1 vai acabar a Lava Jato. Eles que não queriam que a Lava Jato acabasse, essa decisão do Moro vai liquidar a Lava Jato. E começou liquidando até que vieram as matérias do Intercept. E a Lava Jato existe ainda, mas, meu Deus, ela perdeu tudo que ela tinha, a aura dela. Enfraqueceu demais. Enfraqueceu ela toda. Mais do que enfraqueceu, ela ficou quase moribunda. E a segunda coisa eu disse, você me perguntou, e o Moro? Eu falei, me pergunta daqui a 6 a 7 meses. Foi exatamente o que aconteceu. Foi em agosto daquele ano que houve o primeiro choque, quando ele quis mudar o Valeixo lá na Federal e o Moro disse que não, começou ali. Terminou agora a guerra, mas o conflito, o tal do casamento, o tal do namoro, acabou ali. E esses outros todos, você veja quanta gente que tinha uma intenção razoável. Se tiver uma boa intenção, não fica lá. Para você ficar, você tem que obedecer tudo que o vosso mestre vai mandar, ou tem que ter uma ideologia muito radical, como o pessoal da ala ideológica, a Damares, Van Traub, o chanceler, que é outro radicalíssimo, é o pessoal da Casa do Carvalho. Pessoal da Casa do Carvalho. O Salles do Meio Ambiente, que é outra coisa asquerosa. E assim você vai. Assim você vai, é uma tristeza. E podem bater em mim. Podem bater em mim, porque não dói, meus amigos. Eu já apanhei tanto que eu fiquei insensível. Caião, caifab.net, vamos lá. Bolsonaro, eu digitei a palavra Bolsonaro, 85 ocorrências. Tudo tube, ó. 85. Foi mais do que 1 por semana no ano passado.
Foi demais. No ano retrasado. É isso aí. No ano retrasado, em 2018, eu falei demais. Aí, quando foi no ano passado, no início do ano, eu te falei aqui no ar, tá gravado aí. Eu vou silenciar, porque não é justo você ficar falando e falando se o cara ainda nem começou a governar. Aí eu fiquei calado, só olhando. Até, meu amigo, que não deu mais, chegou uma hora que é aquela história do eu perco cabra, eu perco bode, mas comigo ninguém, eu perco cabra, eu perco bode, mas comigo ninguém, a rima é de quem quer que queira completar. Isso, ninguém pode. Ninguém pode.